Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre as propriedades das seções planas. Bom, até aqui a gente viu os conceitos básicos para essa disciplina de estruturas. Então, a gente viu o conceito de forças, momento fletor, sistemas, né, de força, redução de forças. Isso vai ser muito importante para o caminhar dessa disciplina. Bom, então agora a gente vai falar sobre as propriedades das seções planas. Bom, e aí surge aquela pergunta: por que nós temos que conhecer as características da seção plana? Bom, uma coisa que deve ficar bem clara para vocês é que nós trabalhamos com elementos, né, com a estrutura, né, ela é composta por vários elementos lineares, né, em bloco, em superfície, né, como a gente viu no primeiro vídeo dessa disciplina. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma viga, né, que é um elemento linear posicionado na horizontal. Então, eu fiz a representação desse elemento em esquema aqui. E nós temos que, eu disse para vocês que a definição de um elemento linear é que a sua seção transversal seria H e B, que é essa seção retangular. Ela tem dimensões inferiores ao seu comprimento, ou seja, esse comprimento L é superior a essas duas dimensões. E o que a gente chama de seção transversal? Seção transversal é justamente essa seção em que eu tenho essa dimensão H e B. Essa seção ela é importante, né, apesar de ter dito que o comprimento ele é mais relevante, mas essa seção ela vai ser importante para a gente fazer, caracterizar esse elemento, essa estrutura para determinadas solicitações. E aí eu coloquei um memezinho justamente para, né, vocês devem estar questionando, tá, e aí, o que eu faço com essa seção, né? O que essa seção vai interferir nesse elemento estrutural? Bom, quando a gente começa a avaliar uma estrutura, um elemento estrutural, que é o caso dessa viga, a primeira coisa que a gente tem que determinar é essa seção transversal. É esse valor de H, esse valor de B. É H a altura dessa seção e B a largura dessa seção. Por quê? Porque vocês têm que lembrar, tensão é força sobre área, né? Então, quando a gente aplica uma determinada carga em um determinado elemento, a força ela vai atuar sobre uma determinada área e nós vamos ter uma tensão. Essa relação vai me dar uma tensão. E essa tensão é que vai me dizer se meu elemento que eu estou empregando aqui, ele é suficiente ou não. Ou seja, quais são as características dessa seção transversal que vai influenciar nessa tensão? A gente percebe que aqui nós temos uma área, quanto maior essa área, menor será a tensão. Então, a gente tem que pensar nesses quesitos para determinar as características do meu elemento estrutural. No caso desse exemplo, da minha viga ou do meu pilar, enfim. Nós vamos ver muito disso, mas primeiramente a gente precisa entender o básico para depois ir aplicando esses conceitos mais à frente. Então, no dimensionamento na capacidade de carga, essa área da seção transversal ela vai ser fundamental. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa definir é a área da seção transversal. Ela está diretamente, na verdade, ela é inversamente proporcional à tensão desse material. E ela vai ser muito importante, né? Porque vai ser aonde a carga, né, a força, irá atuar nesse elemento. Outra propriedade muito importante que nós vamos tratar mais especificamente nessa aula é o centro de gravidade, o CG. É ele que vai mostrar o ponto de equilíbrio desse elemento, né? É o ponto central desse elemento. O momento de inércia, que vai ser o momento de resistência desse elemento, que vou explicar na próxima aula.
mais especificamente como que a gente calcula ele e o conceito básico dele. E nós vamos estudar também o raio de giração. Tem outras propriedades pertinentes dessa seção, mas eu vou trazer para vocês o mais fundamental, que são esses 4 pontos. Na verdade, a área, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos. Bom, a área, só para vocês relembrarem, nós temos a área do retângulo, que vocês vão ver bastante nessa disciplina. Seções retangulares são bem usuais na construção civil, principalmente estrutura de concreto armado. Então, seção retangular é a base B vezes a altura. Seção circular, nós vemos muito em pilares, bastante pilar com esse tipo de seção. E a área vai depender do raio ou do diâmetro dessa seção. Então, a área dada como πd ao quadrado dividido por 4. E nós temos a área de um triângulo, que vai depender da altura e da base, h vezes b dividido por 2. E nós temos a área do trapézio, h vezes b, base maior, mais base menor dividido por 2. Essas quatro figuras geométricas são fundamentais para o desenvolvimento dessa disciplina. Eu vou mostrar por quê. Porque quando a gente for determinar outros parâmetros, como centro de gravidade e momento de inércia, a gente sempre vai ter que determinar a área das figuras das seções transversais, ou seja, a área das seções planas. Então, é sempre fundamental definir, saber quais são esses valores de área. Precisa decorar? Não, gente. Nós temos tabelas que informam esses valores. É preciso ter um pouco de consciência e saber buscar esses dados. Obviamente que tem algumas figuras que são que a gente consegue, né, decorar porque a gente está muito acostumado em usar, que é o caso das seções retangulares, dos círculos e do triângulo, né? Essas 4, na verdade, são bem simples, a gente sempre vem, vocês devem ter visto bastante na parte de geometria, né? Geometria plana lá em matemática, então vocês devem estar um pouco habituados com essas áreas. Então a gente vai ver muito delas por aqui. Bom, e aí vamos para o conceito de centro de gravidade. Bom, o centro de gravidade também é conhecido como baricentro. Ele é o ponto onde pode ser aplicado a força de gravidade de todo o corpo. E é através desse centro de gravidade que os corpos vão atingir ou não um ponto de equilíbrio. Ou seja, né, nós temos um ponto central do nosso corpo que nos mantém equilibrados, né, principalmente devido à ação da força da gravidade. Então, aqui, né, tem um garotinho que mostra várias posições em que ele pode se encontrar em equilíbrio, mantendo o seu ponto, seu centro de gravidade alinhado. Então, com a linha da gravidade. Então, aqui está esse ponto em vermelho em destaque, e cada posição que ele faz aqui, ele consegue manter o equilíbrio, quando ele encontra essa linha, né, esse alinhamento, através da base de suporte. Então, vocês podem até testar isso aí. Eu só não recomendo que vocês façam essa primeira configuração, não acho muito seguro. Mas as outras, vocês conseguem entender isso visualmente. Todos os corpos, eles vão ter um ponto, um centro de gravidade. Um ponto onde eles podem ter, né, essa carga aplicada, tá? E onde a gente encontra equilíbrio. Eu acho que algo bem fundamental, bem didático de vocês conseguirem ver o ponto de equilíbrio é vocês pegarem uma régua, que é uma barra, né, nessa configuração, e colocarem bem no meio, né, colocar no dedo e tentar equilibrar. Com certeza vocês vão conseguir fazer isso. Vão conseguir fazer com um lápis, com uma caneta.
até vocês irem ajustando, vai ter um ponto em que vocês vão encontrar esse equilíbrio. Em esferas, mesma coisa, tá? A gente sempre consegue encontrar esse ponto em que esse corpo vai encontrar o ponto de equilíbrio, né, com a força da gravidade, tá? Lembrando que todo corpo ele tem peso, por isso que aqui, né, a carga do corpo, ele vai sempre se distribuir nesse ponto desse centro de gravidade. Bom, uma outra coisa que é bem interessante de observar é que quando a gente tem corpos que não é homogêneo, né, a gente viu as barras ali, né, o cilindro, eu comentei da régua, né, a gente poderia considerar que é um corpo homogêneo, né, porque ele tem a carga, né, a mesma distribuição de carga, mas e nesse caso, e nesse exemplo, onde eu tenho uma haste e nas suas duas extremidades eu tenho esferas com carga diferente. Nessa primeira, 20 quilos, e nessa segunda, 80 quilos. Aonde vai ser o centro de gravidade desse corpo? Ele vai ficar mais próximo da maior massa. Então, não sei se vocês já brincaram desses bichinhos em que a gente tenta colocar o centro de gravidade, a gente sempre tenta buscar o ponto em que tem maior massa. Outro exemplo bem bacana de centro de gravidade é aquele boneco de João Bobo, que a gente bate, tenta jogar ele no chão e ele sempre volta, porque ele sempre vai manter o seu equilíbrio na base, né, que é onde encontra a sua maior massa, e ali é onde está seu centro de gravidade, por isso que ele não tomba. Então, isso são conceitos bem interessantes, né, que a gente convive no dia a dia, até brinca com isso, e nem se toca. E isso, na nossa disciplina, é muito importante, principalmente nas nossas estruturas, porque são aonde vai encaminhar as cargas, né? São o ponto onde a carga ela se equilibra com a força gravitacional. Então, é muito importante para manter as estruturas em pé, né? Sem deslocar e cair ao chão, né? Se manter equilibradas. Bom, dito isso, com relação às definições do centro de gravidade, do CG ou do baricentro, temos algumas figuras básicas que vocês precisam ter em mente com relação ao centro de gravidade delas. Como eu disse para vocês, nós temos figuras planas básicas, que é o retângulo, o triângulo, o círculo e o trapézio. E aqui eu coloquei mais duas, que é o semicírculo e um quarto de círculo. Por que eu estou colocando essa tabelinha aqui? Para vocês entenderem o ponto, o centro de gravidade dessas figuras. Porque é através delas que a gente vai conseguir, para seções planas compostas, definir o centro de gravidade dessas figuras. Porque pensa, um retângulo, né? Se eu sei que o centro de gravidade ele vai ficar no ponto geométrico com maior massa, ele vai ficar no meio, né? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, ele vai se encontrar no meio da figura, né? Vai tender no ponto central daquela figura. Então, quando eu tenho um retângulo, o centro de gravidade é sempre um meio. Então, quando eu quero um centro de gravidade, eu quero as coordenadas desse ponto. Então, eu sempre coloco o meu eixo x, y. Nesse caso, o eixo ele está posicionado na base e na lateral dessa figura. E eu faço as medidas do centro de gravidade em y, que é essa distância do ponto do CG até o eixo y, e do x, né, que é desse ponto até o eixo y, e determino essas coordenadas. E aí eu sei o ponto de gravidade, eu sei que ali é o ponto central, ponto de equilíbrio daquela figura. Isso é importante eu determinar. Então, no caso de um retângulo, eu sei que vai ser, no caso do y, né, que é essa distância aqui, a metade da altura. E no caso do x, metade da largura dessa figura. No caso do triângulo, ele é um pouco diferente. Aqui, a figura, ela
não é, né, totalmente simétrica igual o retângulo. Então, quando a gente vai definir o centro de gravidade de um triângulo, a gente tem que traçar os pontos, né, até chegar a esse ponto aqui. Mas eu não vou explicar muito esse detalhe, senão vocês vão se perder um pouco. Vamos seguir a formulação aqui. Bom, o que importa é a altura, o lado maior desse triângulo. Por quê? Porque ele vai me indicar qual que é a menor distância do centro de gravidade até o seu lado, sua altura maior, que é esse caso aqui, onde tem o lado maior, H. Então, o valor de x vai ser sempre 1/3 da largura desse triângulo. E o y, que é essa distância aqui, ele vai ser a altura desse triângulo dividido por 3, sempre 1/3. No caso de um círculo, percebam que o eixo, né, que foi colocado, o eixo coordenado XY, foi colocado bem em cima do CG. Ou seja, não tem o ponto X e Y desse CG é zero, porque ele está justamente no centro da figura. Pode acontecer desse eixo estar deslocado? Pode, e vocês devem ter o cuidado de analisar. Mas depois a gente vai fazer um exemplo aplicando um círculo em uma figura composta. E nós temos também o semicírculo, que aí nós temos que tomar um cuidado, porque o CG dele não se encontra bem aqui no meio. Tem um certo deslocamento, porque eu tenho que achar a massa, o ponto central de massa dessa figura. Então, cuidado com esse deslocamento, que é o YCG, tá? Que vai ser 4 vezes o raio dividido por 3π, justamente essa distância. Perceba que eu não estou pedindo para vocês definirem esse valor, já está dado na tabela. Vocês têm que ter conhecimento dessa tabela para aplicar nos exemplos. Aqui, ó, nós temos o trapézio, mas o trapézio, eu vou mostrar para vocês, que nem precisa utilizar essa equação aqui toda. A gente pode segmentar esse trapézio em 2 triângulos e um retângulo. Então, é só usar essas equações básicas aqui do retângulo e do triângulo. Vamos aplicar isso para ver como é que fica? Então, vamos lá. Eu tenho essa figura aqui, né, que são várias figuras. Forma um E, né? Perceba que forma um E. E eu quero saber o centro de gravidade da figura inteira. Da figura inteira. E como que eu vou fazer isso? Eu vou segmentar a minha figura em figuras conhecidas. Gente, qual que é a figura conhecida que nós temos? Retângulo, triângulo. São as mais básicas. E um círculo, se tiver círculo. Nesse caso, eu segmentei todas as minhas figuras em retângulos. O meu eixo está aqui na base da minha figura, X e Y na lateral. As unidades aqui estão em centímetros, tá? Vale destacar isso. Então, como eu vou fazer? Eu vou determinar o centro de gravidade de cada uma dessas figuras. Eu segmentei em 4 figuras. Figuras A, B, C e D. Percebam que cada uma estão em cores diferentes. Isso para destacar, né, a diferença entre essas figuras. Eu coloquei aqui já o eixo coordenado do centro de gravidade da figura A, que vai ser a primeira que a gente vai calcular. Bom, então perceba que eu vou ter que fazer isso para cada uma dessas figuras. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a área da figura. Então, eu vou começar com a figura A. Então, a figura A área dela, vou chamar de AA. Ele é um retângulo. Qual que é a altura desse retângulo? Concordam comigo que é 10 menos 8? 10 menos 8. Isso é a altura, valor de H, vezes a largura desse retângulo, que vai ser 0,5, né? Menos 0,5. Então, se eu fizer a diferença aqui,
tiver que fazer a diferença aqui, 10 menos 8, 2. Então, 2 vezes 5, 10 centímetros ao quadrado. Ok. O valor do centro da coordenada do centro de gravidade dessa figura A vai ser a distância desse ponto central da figura A, que é esse ponto preto aqui, até o eixo Y. Então, esse XA, ele se encontra, né, esse ponto aqui, preto, ele está bem no meio dessa figura, desse retângulo. Então, a distância daqui até aqui é a metade desse comprimento B. Deixa eu colocar aqui onde está. Então, perceba que esse ponto preto aqui, ó, ele está bem no meio desse retângulo, como eu mostrei na tabela anterior. Então, eu sei que a distância desse ponto até esse eixo Y aqui, que é o meu valor de XA, é a metade da largura desse retângulo. Então, XA, tá? Às vezes a gente coloca essa barrinha para identificar que é a coordenada do centro de gravidade. Ele vai ser a base desse retângulo, que eu chamei de 5, dividido por 2, que é a metade. Isso vai dar 2,5 centímetros. Esse é o valor desse XA. E o YA barra? Bom, eu sei que a distância desse ponto aqui até aqui seria a metade da altura total desse retângulo. Ou seja, é como eu pegasse esse valor de 2, que é a altura do retângulo, e dividisse por 2, que seria a metade. Porém, a definição de centro de gravidade seria a distância desse ponto central da figura até o eixo X. Então, eu tenho que pegar esse valor que eu calculei de 2 dividido por 2 e somar com toda essa distância até o eixo X. Qual que é essa distância daqui até o eixo X? 8. Então, eu tenho que somar com 8, tá? Então, o eixo coordenado do centro de gravidade, ele tem que ser sempre referente a algum eixo. Eixo X e eixo Y. A distância é sempre em relação a esses eixos. Então, se eu fizer aqui esse cálculo, eu vou achar 9 centímetros. Então, guardem esses valores. 2,5 em X e 9 em Y, tá? E a área da seção, 10 centímetros ao quadrado. A próxima área que eu vou fazer é B. B é esse retângulo em verde aqui. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para a figura A. Então, vou fazer figura B. Então, a figura B, ela é AB. Então, eu vou pegar a altura desse retângulo. É 8 menos 2. Então, a altura é 8 menos 2. Vezes a base. A base é essa largura aqui. Essa largurinha aqui. Essa largura aqui. Então, essa largura é de 0 a 2. Ou seja, 2 centímetros. Então, 8 menos 2 é 6. Então, 6 vezes 2, 12 centímetros ao quadrado. Bom, ok. Então, agora eu vou ter que determinar o XB, que é a distância desse ponto central da figura B até o eixo Y. Então, aqui eu vou pegar a base desse retângulo, que a gente viu que é 2, e vou dividir pela metade, né? Porque aqui está próximo, né? Então, só dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 igual a 1 centímetros. O YB é essa distância desse ponto aqui central da figura B
até o eixo X. Eu sei que a distância daqui até aqui é a metade da altura desse retângulo B. Então, seria o 6, que é a altura, dividido por 2. Porém, o YB barra YB, ele não é só até aqui. Ele vai até aqui, esse ponto. Então, eu vou ter que acrescentar com mais 2. Então, mais 2. 6 dividido por 2, 3, com mais 2, 5 centímetros. Então, esse é o valor de Y barra B. Bom, a próxima figura é o C, que está de amarelo aqui. Então, vou fazer da mesma forma que a gente vem fazendo para os outros. Vou colocar a figura C. E vou colocar a área, que vai ser a largura, a altura, que é 6 menos 4. 6 menos 4. Vezes a largura, que é 3 menos 2, né? Então, 6 menos 4, 2, 3 menos 2, 1. Então, a área aqui é 2 centímetros ao quadrado. Então, o XC barra, né, ele vai ser essa distância desse ponto central da figura amarela até o eixo Y. Então, eu sei que essa distância desse ponto aqui até aqui é a metade da largura da figura, ou seja, a largura é 1 dividido por 2. Porém, a distância XC é a distância até o eixo Y. Então, eu vou acrescentar com mais 2. Logo, eu vou ter 2,5 centímetros. O YC, ele vai ser a metade da altura da figura, que é 2, mais a distância, né, dessa figura até o eixo X, que é 4. Então, nós vamos ter 5 centímetros. Bom, é essa figura aqui que está na base, que é essa figura em azul ou roxo, né? Roxo, né? Então, aqui é simplesmente eu determinar o centro de gravidade normal de uma figura retangular. Vamos olhar isso? Figura D. Então, a figura D, a área dessa figura, ela vai ser a base, que é 5, vezes a altura, que é 2, que é igual a 10. Bom, XD, ele vai ser a metade da largura dessa figura. Então, 5 dividido por 2. Então, vai ser igual a 2,5. E o YD, percebam que a figura já está colada aqui com o eixo X e com o eixo Y. Então, é simplesmente eu pegar a altura dessa figura, que é 2, e dividir por 2. Vai ser igual a 1. Tá. Fizemos tudo isso, determinando as coordenadas do centro de gravidade de cada uma dessas 4 figuras. E aí, qual que vai ser o ponto, o centro de gravidade da figura toda, inteira? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para determinar isso? Eu vou fazer para cada uma das coordenadas. Então, eu vou começar com a x. Então, a coordenada x da figura toda, tá, gente? Contemplando a figura A, P, C e D, vai ser a soma da área de cada uma dessas figuras multiplicada pela coordenada x barra de cada uma delas, por isso que eu calculei separadamente. Então, vou fazer isso vou somando, né, essa multiplicação de cada uma delas, cada uma das figuras, como a gente determinou separadamente, por isso que
esse processo anterior, ele é importante, tá? Se determinar a figura, segmentar a figura, dividido pela soma das áreas. Ok? Então, eu pego a área, multiplico pela coordenada, somo, né, de cada uma dessas figuras e divido pela soma dessas áreas todas, tá? Então, eu não vou fazer o cálculo todo aqui, depois vocês pegam, tá? Eu tenho que pegar a área de 10, multiplicar por 2,5, mais a área de 12, multiplicar pela distância de 1, mais a área C, que é 2, vezes 2,5, mais a área de D, que é 10, vezes a distância XD, que é 2,5 também, dividido pela soma dessas áreas, que é 10, mais 12, mais 2 e mais 10. Então, a gente vai chegar no resultado que x é igual a 1,97 centímetros. Ou seja, o x aqui, essa distância aqui, ó, na horizontal de y aqui é 1,97. A gente vai marcar depois onde vai estar, mas vai estar mais ou menos nesse quadrante aqui, ó. Depois, a gente tem que determinar para a coordenada y. Então, eu vou fazer da mesma forma que a gente fez para o x. Só que agora, eu vou pegar a área e vou multiplicar pela coordenada y da referida área. Vou fazer isso para todas as áreas. Esse processo vai ser válido para qualquer tipo de figura, tá? Nós vamos ver mais exemplos disso, porque o momento de inércia também vai depender do centro de gravidade das figuras, tá? Então é importante que vocês refaçam, na verdade, esse exemplo, para ver se realmente entendeu, para compreender toda a evolução do exercício, tá? Então, faço essa multiplicação entre a área e a distância e depois divido pela soma. Fazendo esse cálculo da mesma forma que a gente fez para o x, tá? Eu não vou substituir os valores, vou chegar no valor já final, deu 5 centímetros. O que a gente faria? Eu disse para vocês que o x, né? A gente calculou, deu 1,95. Então, essas são as coordenadas do centro de gravidade dessa figura em formato de E. Então, ó, esse y aqui, ele está relacionado com a distância, né, na vertical até o eixo x. Então, ele estaria mais ou menos aqui assim, né? Mais ou menos aqui, né? E o 1,95, ele estaria mais ou menos aqui assim. Então, o ponto do CG dessa figura seria mais ou menos nesse ponto onde eu estou marcando, onde eu teria aqui essa distância de 5 e essa distância em x de 1,97, né? Eu coloquei 95 e 97. Então, esse é o CG da figura toda. Esse é o ponto central da figura toda. Esse é o ponto de equilíbrio dessa figura. Então, toda vez que a gente tiver uma figura composta, eu tenho que fazer esse trabalho. Então, o segredo não é tentar desvendar como calcular uma figura complexa dessa, que é um E. É eu tentar segmentar a figura em figuras que eu conheça. No caso de um retângulo, de um triângulo, de um círculo, de um trapézio, enfim, de áreas que eu tenho conhecimento básico, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver a definição de momento de inércia e o cálculo desse momento de inércia e também do raio de giração. Então, até a próxima aula.